Olá, amigos e amigas do canal Dicas de hoje. Eu sou o Regivalder, analista CNP e pleno, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre renda fixa. Afinal, vale ou não vale a pena investir em renda variável quando se tem uma Selic acima de 13%? Se você gostar do vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos e inscreva-se também no canal. Por que eu comecei a raciocinar em relação ao investimento ou não em renda variável diante de um CDI tão atrativo? Primeiro, no grupo de WhatsApp, eu recebi essa imagem que mostra os retornos do CDI desde o início do plano real contra os retornos do Ibovespa também no mesmo período. Aqui a gente vê um rendimento do CDI acima de 6.300%, enquanto o Ibovespa rendeu acima de 2.600%. Também observei esse mesmo questionamento no próprio Instagram do Daniel, Aqui no Dica de hoje, o seguidor perguntou como saber se a bolsa vale mais que o CDI. Daniel explicou, colocou o ponto de vista dele, e eu resolvi também realizar os meus estudos, baseado principalmente nesse vídeo que o Daniel fez, quando ele comparou os retornos da Selic em relação às ações da Itaúsa. Para fazer esse estudo, eu coletei os dados do CDI diário, direto do site do Banco Central. Eu obtive os rendimentos diários do CDI. Com esses rendimentos, eu montei essa planilha. Tá aqui, os rendimentos desde o início do plano real, 1º de julho, até 1º de julho de 2022, Na verdade, 4 de julho de 94. Aqui nós temos também o retorno anual, fechamento do Ibovespa ajustado, e daqui em diante são as colunas que eu utilizei para poder fazer o gráfico. De início, eu montei aquele gráfico semelhante ao que eu recebi aqui no grupo do WhatsApp e chegamos à mesma conclusão. Fica muito claro que o retorno do CDI até julho de 2022 ele foi 6.400%, enquanto o Ibovespa foi 2.600%. Esse valor aqui de 6.400 anualizado, ele chega a 16% ao ano, enquanto o Ibovespa chegou a 12% ao ano. Nesse caso, nossa primeira conclusão é, de fato, quem investiu no início do plano real até agora, em julho de 2022, teve um rendimento muito expressivo e acima do Ibovespa. No entanto, esse rendimento ele foi analisado de forma simples, apenas em uma janela de 28 anos. E ele acaba trazendo um viés, porque só teve esse rendimento quem investiu desde o início do plano real até agora. Em casos assim, é interessante utilizarmos janelas rolantes, que a gente pega vários períodos dentro de um período maior. Como é que funciona então a janela rolante? O mesmo período eu copiei aqueles dados iniciais, para mostrar como que funciona, e aqui eu coloquei o Ibovespa. Então, no período de 30 dias, o investidor ele começou no dia 4 de julho e ele saiu no dia 4 de agosto. A fórmula simples aqui, a gente observa que nessa saída dele, ele obteve 21% de retorno. Quem começou no dia 5 de julho e saiu no dia 5 de agosto, teve um retorno de 25%. E assim sucessivamente. Para cada dia desse daqui, é equivalente ao investimento de 30 dias. De investidor que permaneceu durante 30 dias. Esse conjunto de números aqui, eles são chamados de janelas rolantes. Então, você observa todo o período de investimento em janelas de 30 em 30 dias, seguido diariamente. Agora que nós entendemos o conceito de janelas rolantes, vamos para o nosso gráfico principal. Aqui eu montei um gráfico, como é que ele funciona. Vamos colocar diversas janelas, aqui de 1 ano, 5 anos, você pode colocar a quantidade de dias que você quiser para a janela. Ele vai nos dar um retorno. Esse retorno vai nos dar a quantidade total de janelas, a quantidade de janelas em que o CDI foi vencedor e a quantidade em que o IBOV foi vencedor. Depois nós vamos falar sobre a carteira. Então, de início, uma janela de 5.000 dias, que é perto de 20 anos, a gente observa esse desenho aqui. Veja que nós tivemos no total de 2.027 janelas, o CDI venceu praticamente todas, 1.800 janelas, quase 1.900, enquanto o Ibovespa venceu apenas 153. Já de início, o que nos chama a atenção aqui? Primeiro, o CDI ele começa já no rendimento alto e ele vem caindo com o tempo. A cada janela de 5.000 dias, em que vamos deslocando para o futuro, o CDI vai reduzindo.
enquanto o Ibovespa ele se mantém naquela volatilidade bem maior. Em alguns pontos, o Ibovespa ganha ainda, 153 vezes, ou seja, quase 7,5%. É um valor pequeno, é claro, né? 7,5% quer dizer que seria menos arriscado ter investido no CDI nesse período de tempo. Agora vamos reduzir a janela para um período de 15 anos. O racional ficou mais ou menos parecido, né? Aqui você vê que o CDI ele começa forte, mas agora no valor menor, aproximadamente 2.000%. E o Ibovespa teve janelas muito vencedoras, ó, acima de 3.000%, quase 3.300%. Aqui você observa o CDI, ele já começa numa queda e ele vai se aproximando dos patamares atuais, né, em janelas de 15 anos, enquanto o Ibovespa mantém sua volatilidade. No entanto, agora ele já vence em um percentual maior, quase 20%, o Ibovespa sai vencedor nessa janela de 15 anos. Em janela de 10 anos, então, vamos colocar lá. Ó, em janela de 10 anos, o inicial é a mesma coisa, né? Vimos aqui, o CDI ele começa ganhando, só que cada vez menor. Agora já é 1.000%, enquanto os picos do Ibovespa ultrapassam 1.100%, né? O maior ganho do Ibovespa ultrapassou 1.100%. Veja que a volatilidade ela continua alta do índice, só que ela se aproxima mais do CDI. O CDI ele é praticamente uma média, ó. Ele está aqui no meio da volatilidade do Ibovespa. E o percentual também de janelas em que o Ibovespa vence, ele já melhorou. Ele já passou para quase 27%. Vamos reduzir agora para janelas de 5 anos. Aqui já é quase meio a meio. Aqui 42% contra praticamente 58%. O CDI começa abaixo. Só que o que mudou agora? O Ibovespa, das vezes em que ele ganhou com relativa margem de percentual, né? Observe que aqui o Ibovespa ele chegou nos maiores picos dele a 757%, enquanto o CDI, o máximo, que é já quando ele começa a 370% praticamente. Olha o gráfico do Ibovespa em relação ao CDI na janela de 5 anos. E agora o mais surpreendente de todos é o gráfico de janelas temporais de 1 ano, que pela primeira vez o Ibovespa sai vencedor numa margem apertada, mas ele vence. O CDI ele começa com retornos mais baixos, né, 64%, e o Ibovespa ele chega a alcançar quase 300%. Então, em janelas de tempos rolantes de 1 ano, o Ibovespa consegue ganhar do CDI. E por que isso acontece? Eu vou explicar aqui à frente. Lembra que quando eu coloquei o gráfico de 5.000, ele nos mostra que o CDI começa alto e vai baixando. Isso daqui a gente observa claramente quando plotamos apenas os retornos do CDI anualizados. Veja que o CDI chegou nos primeiros anos do início do Plano Real a dar um retorno de 173%. E agora ele está em torno de 13%. Então, esse início do Plano Real, aquele dinheiro que estava lá, ele foi potencializado com o CDI muito acima da média. Muito acima daquilo que é praticado hoje. E por que ele era tão alto naquela época? E é pouco provável que esses valores se repitam no futuro. Porque as condições econômicas do país eram outras. No país tinha uma condição de taxas de juros mais elevadas que faziam com que esses rendimentos atrelados ao CDI rendessem mais. Hoje em dia, ainda que uma Selic de 13% seja algo alto para os padrões atuais, ela jamais, em uma situação normal, ela chegaria a patamares de 40%, como nós vimos aqui, patamares de 20%. É muito pouco provável que isso aconteça. Dessa forma, a nossa primeira conclusão, ou outra conclusão que nós vamos tirar, é que os grandes rendimentos do CDI, eles são devidos às altas taxas de juros do passado. E essas taxas provavelmente não se repetirão no futuro. Então, o investimento em CDI, observando esse gráfico aqui, ele é completamente falacioso. A pessoa vai se enganar achando que daqui a 28 anos o rendimento dele vai ter algo parecido, como se aqui ele colocasse uma data 1º de julho de 2022 e daqui a 28 anos
ele fosse ter um rendimento parecido ou próximo a isso daqui. Não, não vai. Não vai porque as condições econômicas do país são outras, as taxas de juros são praticadas de forma completamente diferente, então aquele rendimento não vai se repetir no futuro. Aí você me pergunta, vale ou não vale a pena investir em renda variável? Vale a pena, mas você não precisa necessariamente aportar 100% do seu recurso em renda variável. Aqui nós vamos fazer a mesma simulação, só que agora nós vamos colocar uma carteira. Nós vamos plotar aqui uma carteira, é a linha vermelha, né? Então vamos colocar nos mesmos 5.000 dias uma carteira que fosse metade CDI e metade Bovespa. Veja que a carteira ela anda na região entre CDI e Bovespa. Ela reduz a volatilidade do seu portfólio, ela faz com que você tenha menos solavancos. Claro que ela proporciona um rendimento menor do que o CDI nesse momento, né? Mas ela te proporciona uma tranquilidade maior para carregar os seus investimentos, que você pode aproveitar tanto a segurança, parte da segurança da renda fixa, quanto alguns ganhos da renda variável. Ainda mantivemos aqui 50%, nós vamos usar o exemplo meio a meio, mas você pode mudar, você pode ser mais conservador e colocar 70% em CDI, claro que ela vai se aproximar mais do CDI, ou você pode ser mais agressivo e botar 30% de CDI e 70% de bolsa, ela vai se aproximar mais do rendimento do Ibovespa. Eu vou deixar meio a meio só para a gente poder visualizar melhor. No gráfico de 15 anos, mesma coisa, ora ela se aproxima muito mais do rendimento do Ibovespa, ora ela se aproxima menos, mais do rendimento do CDI. Aqui ela está bem tangenciando, né? Vamos colocar agora 5 anos. Olha que legal. Mantém o mesmo rendimento acima do Ibovespa. Aqui ela ficou entre, né? Em janelas anuais. Enquanto o CDI rendeu no máximo 368, o Ibovespa, por sua vez, rendeu quase 800. A carteira, o topo dela foi 470 em janelas anuais. Na verdade, em janela de 5 anos, né? Não foi janela anual, foi de 5 anos. Agora, na anual. Então, aqui cabe nossa reflexão. Você precisa equalizar tanto seu investimento em renda fixa quanto em renda variável. Você tem que distribuir, porque você não sabe como é que vai ser o futuro. Aqui você tem um estudo de caso em relação ao que já aconteceu. E você precisa entender outro fator importante. Quando se compara com o Ibovespa, é um pouco falacioso também, porque o índice, se você observar aqui, essa planilha que eu montei com todas as empresas que fazem parte do índice, com seus respectivos pesos. Observe que as 10 maiores empresas, as 10 primeiras empresas do índice, né, as 10 maiores, elas somam juntas 55% do peso do índice. Ou seja, essas 10 empresas representam 55% do índice. Isso quer dizer que o índice não é um parâmetro ideal para você comparar com a renda fixa. Ele é o mais utilizado porque é a carteira dada pelo mercado, mas ele não representa de fato o mercado, que nos leva a outra conclusão. Dado que o CDI está cada vez em patamares menores, óbvio que o retorno dele deve girar em torno de 6%, é o que o mercado acredita, 6, 7%. Dado esse retorno do CDI mais baixo, e as ações também do Ibovespa, por sinal, não vão render igual, por exemplo, no intervalo de 15 anos, elas não vão também render mais 3.000% igual elas renderam no passado, elas também vão ter seus rendimentos menores. Por isso, há necessidade de se escolher ações para o portfólio de forma muito mais racional, porque você não pode contar com essa renda fixa, que ela foi no passado, ela não vai, provavelmente não irá se repetir no futuro, e você também não investe no índice como um todo, você investe numa carteira de ações. Então a sua carteira tem que ser bem alocada, tem que ser bem escolhida para, em conjunto com a renda fixa, você poder entender se vale a pena investir na bolsa ou não, né? Como esses questionamentos aqui. Como saber se a bolsa de valores
vale mais que o CDI? É justamente isso daqui. Você observa que a Bolsa de Valores, ela tem horas que ela vai render mais, tem hora que ela vai render menos. Você tem que entender o mercado como um todo. O CDI nada mais é do que o custo da dívida da empresa que está no mercado. Se o CDI está alto, logo essa empresa vai ter mais dificuldades para captar recursos no mercado, investir e crescer. Então, fica meio claro que ela vai começar a patinar e andar de lado, porque o crescimento dela vai ficar comprometido com o CDI alto. Quando o CDI começar a baixar, ela vai ter o menor custo de captação de dívida, ela vai poder investir e ela vai crescer, seus lucros vão crescer e seu valor de mercado também irá crescer com o crescimento dos lucros. Por isso, essa relação um tanto quanto inversamente proporcional entre CDI e Bolsa, né? Isso aqui tratando de modo simples, né? De modo simplista. É importante o investidor entender esse racional de como é que ele funciona. Em virtude disso, ele não precisa necessariamente estar alocado nem 100% em CDI, nem 100% em Bolsa. Ele pode estar dividido, porque nos momentos em que a Bolsa começar a cair muito, ele vai ter a oportunidade de alocar melhor os seus recursos e ele vai poder investir mais naquela carteira em que ele está com menor rendimento naquele momento, né? Se o CDI estiver alto, o percentual da carteira dele de CDI vai estar acima do normal, então ele vai começar a alocar mais em bolsa. E ele vai ter um gráfico melhor do que esse daqui, porque esse gráfico eu mantive percentual constante desde o início da carteira, né? Esse é o nosso entendimento, foi o nosso estudo que eu fiz, eu achei muito interessante para poder analisar e fundamentar se de fato vale mais a pena investir no CDI ou na renda variável. Desde que você saiba que esses retornos aqui eles não irão acontecer novamente, você pode muito bem combinar, conforme eu falei. Então, eu espero que você tenha gostado desse estudo que eu fiz. Se você quiser essa planilha, me siga lá no Instagram, @regitoinvestidor, mande um direct com o seu e-mail, que eu envio essa planilha para você, e aí você pode fazer diversos estudos. A planilha está automatizada, coloque aqui os dias que você quiser, os percentuais que você quiser, e caso você queira ainda trocar o Ibovespa por algum outro papel, substitua os valores aqui. No entanto, ele tem que preencher a planilha toda, né? Ele tem que ir desde 94 até 2022. De repente, se a empresa ela não está mais listada em bolsa, ou ela ficou listada só por alguns períodos, aí eu sinceramente não sei como é que vai se comportar. Eu teria que refazer a planilha, mas escolha alguma outra ação que preencha todos os períodos, tá ok? Então, mais uma vez, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos lá do grupo do WhatsApp que são fãs de renda fixa, mostre para eles que não é assim que funciona, não é tão simples assim. Inscreva-se no canal, um abraço e bons investimentos.